A lição que nós estamos estudando é do livro de Gênesis, então nós estamos terminando o livro de Gênesis, e a sequência, né, é a revista, a próxima mesmo, que é a sequência no livro de Êxodo. Então aqui, se você observar a última página, você vai ver aí os títulos das lições, né, de todas essas lições. É importante a gente poder estudar dessa forma a Bíblia, como nós falamos, certamente de forma um pouco rápida, né? Porque são muitos detalhes, como a lição dessa semana, por exemplo. A lição dessa semana, no capítulo 46, 47, 48, 49, tem parte do versículo do 40 e do 50, de Gênesis. Então não há tempo, né, para a gente ler aqui todos esses capítulos da Bíblia. São algumas partes que nós podemos assim tirar lições delas. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhando algumas coisas. Não vamos ler toda a passagem, mas como a gente tem sempre frisado, alguma particularidade, alguma coisa que os irmãos quiserem levantar, podem pedir a palavra e assim participar da aula. Tá? A gente tem bastante tempo, fica mais dinâmico quando a gente participa, quando os irmãos participam. A leitura sugerida aqui, a lição 13, é Gênesis 50, de 15 a 21. Vamos fazer essa leitura, uma parte bem pequena. Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram, até o 15, né, irmãos? Eu já passei, até o 21 mesmo. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos suscitarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós não vamos comentar agora esse texto, porque ele faz parte da lição lá do último ponto. Mas nós percebemos que a leitura dessa passagem, ela é importante, porque trata do que a lição vai nos ensinar. Como desde o início, né, da primeira lição, nós estamos vendo o quê? O propósito de Deus se cumprindo na história, por intermédio desses homens servos de Deus. E, como diz aqui, na introdução, é um desfecho digno de uma grande saga, né? A narrativa de Gênesis encontrou o desfecho digno de uma grande saga. Então, todos esses eventos estão associados à história da salvação. Nós sabemos que Gênesis começa com a criação,
E depois da queda, Deus já tem este plano de novamente trazer-nos a salvação, trazer-nos o perdão. Aquilo que foi destruído, separado, aquilo que foi feito em Adão, é consertado em Cristo, que vai assim ser o descendente de mulher, e ele será o nosso Salvador. Então, a história toda é contada a partir desse clímax que é a chegada, a vinda de Jesus. Parte que nós estamos estudando então, a migração de José e seus filhos para o Egito. Então, nós vemos na aula anterior esse encontro de José com seus irmãos, toda a tensão que isso foi gerada. Até explicamos, José parece um tirano, né, cobrando os seus irmãos, colocando lá o dinheiro escondido, depois a taça junto ao seu irmão mais novo, mas nós comentamos que José estava fazendo aquilo para provar, para comprovar que aqueles irmãos tinham mudado, que aqueles irmãos estavam arrependidos, e assim ele pudesse confiar nos seus irmãos. Por meio de todos os movimentos da história, o Senhor deu forma ao povo que deveria ser uma bênção para todas as nações da terra. A parte final de Gênesis pode ser considerada uma descrição da igreja como peregrina num contexto hostil, mas é usada por Deus para abençoar as nações. Então, já fazendo uma comparação aqui na introdução da lição, mostrando que essa peregrinação, essa chegada, esse estar lá junto de Faraó, isso também representa o que a igreja é. Nós estamos como peregrinos, numa terra distante, mas nós queremos um dia e vamos um dia voltar para casa. E nós estamos aqui também para ser bênção onde nós estamos. E isso é o significado de toda essa história, né? Às vezes a gente pode ficar sem entender algumas questões, mas a ideia é que tudo está diante do Senhor e coopera para o bem. Posso dizer com certeza, irmãos, que a história de José é uma história que nos conforta muito. Quando nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que a gente fica meio tentando analisar é por que isso está acontecendo, né? Ou por que Deus não ajuda? Será que José não teve essa dúvida? Cadê o Senhor? Então, a gente vê José num poço, a gente vê José sendo separado da sua família, indo como escravo. Depois que parecia tudo estar bem, José sendo preso, mas tudo foi cooperando para esse momento importante, como José disse aqui, né, nessa passagem. Eu li uma frase que eu achei interessante, de Evelyn. Se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria grande o bastante para o adorarmos. Então a ideia é de entender Deus. Quem somos nós para entender Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus? Deus é maior, seu propósito é muito maior. Os planos de Deus são maiores, né, do que os nossos. E tanto na nossa vida como na história, Deus realiza coisas que são muitas vezes difíceis de entender. Problemas que nós passamos, que aparentemente a gente diria, né, não seriam necessários, não deveriam estar acontecendo. Sabemos que Deus está por trás de cada uma dessas dificuldades. E aí, como eu estava dizendo, o texto de José, a história de José, ela exatamente explica muito disso, dessa ideia do Deus oculto. O que seria o Deus oculto?
É quando nós, diante de uma dificuldade, clamamos a Deus e não ouvimos resposta. Por exemplo, José, nas suas dificuldades, ele não enxergava Deus. Mas olha que interessante, Deus pode estar oculto, mas não ausente. Deus pode estar oculto, mas não ausente. Nós podemos não enxergar os propósitos de Deus. Nós podemos não entender o que está acontecendo conosco nesse exato momento. Mas Deus não está ausente. E o que está acontecendo é o melhor para nós. É a ação de Deus para nós. Ele não nos desampara, não nos separa, não se separa de nós. Então vamos lá, ponto 1. Jacó no Egito. Gênesis 46, se você abrir a sua Bíblia aí, Gênesis 46, começa dizendo: partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Então, lembrando, a história aqui está no seguinte ponto: José encontrou com seus irmãos, revelou que ele era José, e aí foi mandado que buscasse o seu pai. O faraó enviou carros, enviou todos os recursos para que o seu pai viesse. E Jacó então partiu, está indo para encontrar com José e com o faraó e lá com a sua família. Na verdade, eles estão de mudança, né? Estão indo para esse novo lugar. Ponto A, os antecedentes da viagem. No caminho para o Egito, eles fizeram uma parada em Berseba, um lugar que está intimamente ligado à história de Abraão. Também na história de Jacó, foi em Berseba que Jacó iniciou a sua fuga de Esaú. E agora vai fazer parte, mais ainda, né, da história de Jacó. O que ele fez? Ele para por um momento, ofereceu um sacrifício a Deus. Na nossa lição, comenta que esse momento era um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de dizer que Deus estava com ele na viagem, um momento em que ele estava confirmando que aquela terra também era propriedade do Senhor, que não é nada que não é do Senhor. E aí a gente percebe que Deus falou com Jacó em meio a visões. Naquele momento, houve um discurso. Versículo 2, falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o seu Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então, que momento bonito, né, irmãos? Um momento em que ainda nada aconteceu, mas tudo já aconteceu. Eu fico pensando como a gente também precisa se preparar nesse antes. Antes da viagem, antes de uma decisão, antes de uma mudança, antes de entrar num novo emprego, antes de cada dia, não? Antes. E ele coloca-se em adoração ao Senhor, revela que tudo é do Senhor, segundo seu coração, adora ao Senhor. E quem faz isso antes já recebe a resposta do Senhor. Não temas, não fique preocupado. Se você se prepara em oração, quando você se põe a realizar aquilo que você se preparou, você já está mais tranquilo, você já está mais forte para esse momento novo da sua vida. Então, foi isso que aconteceu. Antecedentes da viagem. Momento de oração, um momento em que o Senhor falou com eles.
momento em que o Senhor Deus reafirmou o pacto, né? Porque é interessante, a gente já tem promessa de Deus? Já, mas não por isso Deus não possa reafirmar essas promessas. A gente já sabe tudo já, mas a gente precisa todo dia buscar, para que a gente esteja firmado naquilo. Todo dia eu preciso falar: Senhor Deus, guia minha vida, Senhor Deus, eu confio no Senhor. É uma nova, né? Uma nova oportunidade que nós temos. E Deus também confirmou aqui aquilo que Ele já tinha feito, esse pacto, a bênção, né? E encorajou a Jacó. Ponto B, reencontro de Jacó com José. Lá pelo 28. Nós estamos em Gênesis 46. Jacó enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Então, esse encontro, né, ou reencontro, é mais um momento muito emocionante, né, que nós encontramos aqui. A lição diz que mesmo sendo Jacó o personagem aqui, digamos assim, principal no momento, né, nós estamos narrando uma viagem de Jacó, mas a lição ressalta alguns pontos a respeito da vida de José. José, como alguém que prefigurou o Messias, Jesus, exerceu um papel real, como provedor, como protetor, como um redentor mesmo daquelas pessoas. Não só da sua família, mas ele foi utilizado para salvar todos. Mais à frente aqui fala que José compra toda a terra do Egito para Faraó. Imagina a situação? Muito, não? E lembra como foi? Eles, em resumo aqui, eles iam até José para comprar. Acabou o dinheiro, eles falam: não temos dinheiro, então vocês me entregam o que vocês têm. Entrega gado, entrega isso, entrega aquilo. Aí voltavam: agora acabou tudo, a gente só tem a gente mesmo. Então nós vamos ficar com vocês e a terra de vocês. Foi assim que ele comprou. O que eu acho interessante também, no final, fala sobre a escravidão, e que eles poderiam ser por José ou por Faraó, assim, né, digamos, que humilhados, né, extremamente, digamos, explorados, mas o texto fala que 1/5 era de Faraó e o restante ficava com eles. Eles então tinham a maior porção daquilo que eles estavam ali entregando. Tá? Mas voltando ao texto, reencontro de Jacó com José. José é aqui então o que prefigurou o Messias como um papel real. José também dramatizou a ressurreição, no sentido que ele, como aquele que estava morto e reviveu, né? Alguém que estava dentro de um poço para a morte, alguém que foi entregado como escravo, provavelmente poderia ter morrido, mas aquele que reviveu. E por fim o papel messiânico, dizendo a respeito da questão da terra de Gósen. O nosso tempo, irmãos, é realmente pequeno e também a gente se cansaria de ler todas essas passagens. Mas o texto fala, né, sobre esse momento em que José sabiamente coloca o seu povo numa terra, num local separado. Isso era bom para o Egito, também era bom para eles. No sentido de bom para o Egito, por quê? Porque se eles ficassem lá misturados, eles poderiam achar que estão querendo concorrer com os cargos, sei lá, políticos, com o governo lá, com as indústrias, seja o que for, lá do Egito.
Desse jeito, eles ficaram separados, tomando conta do seu gado num outro lugar, e também poderiam tomar conta do gado de Faraó. E assim, principalmente, não se misturarem. Olha o que diz a lição. Ele os guiou para um lugar onde permaneceriam protegidos das tendências sociais, tentações morais, idolatrias materializantes do Egito. Eles poderiam prosperar e tornar-se um povo numeroso e ainda exercer uma importante e decisiva influência para o mundo. Então aqui já dá para recobrar muito bem a própria ideia nossa, né, irmãos? Nós estamos no mundo, de certa forma separados do mundo. Nós temos essa missão também. Ponto C, Jacó perante Faraó, 47, capítulo 47. José apresenta seu pai a Faraó. Primeiramente, ele foi representado por 5 dos seus filhos. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Não iria levar todo mundo de uma vez, né? As 70 pessoas lá, levou os seus irmãos. E foi conversado aquilo que nós falamos há pouco, a respeito deles ficarem na terra de Gósen. Eles compreenderam a sua condição de peregrinos, dependentes de Faraó, mas eles mesmos se mostraram como homens dispostos a trabalhar e a também estar levando os seus bens para aquele lugar. Ao lado de José, que consolidou o poder de Faraó no Egito, num cenário adverso, agora estariam seus irmãos ajudando a cuidar das riquezas de Faraó. Segundo momento, agora sim, o encontro de Jacó com Faraó. A lição chama a atenção que mesmo, vamos dizer assim, Faraó é quem estava acolhendo a Jacó e a sua família. Mas Jacó é que vai abençoar a Faraó. Então nós percebemos aqui no versículo 3 e 4, versículo 7, desculpe. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Jacó sabia muito bem da sua autoridade, de quem ele era. Ele estava ali para abençoar. Nós como crentes, como irmãos, aonde nós estamos, nós somos essa autoridade de Deus, no sentido de que nós podemos orar pelas pessoas, podemos assim abençoar as pessoas, e nós devemos fazer mais isso, orar pelas nossas autoridades, orar por aqueles que são, sei lá, o patrão, o nosso chefe, alguém assim, e assim colocando as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles, pedindo a bênção de Deus sobre a vida daqueles que estão perdidos. Depois Jacó fez uma descrição da sua vida, versículo 8 e 9, aqui enfatizando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, como Deus estava cuidando dele. Então é um testemunho. Ele orou pelo Faraó, ele contou o que o Senhor Deus fez pela sua vida. E nós lembramos, irmãos, que Faraó já sabe muito bem quem é Deus em determinada questão, vendo a vida de José, vendo tudo que José pôde fazer. José nunca deixou de falar, de frisar, que não era dele o poder, seja da interpretação de sonhos, seja de qualquer coisa, mas o poder vinha de Deus. Então aqui é um testemunho do pai, também foi o testemunho do filho antes. E assim nós enxergamos aqui claramente a bênção de Deus se cumprindo
e Deus abençoando através do seu poder. Terminamos o ponto 1, irmãos. Então, ponto 1, Jacó no Egito. Se preparou para a viagem. No início, ora, coloca diante de Deus e ouve uma resposta de Deus, falando que tudo iria correr bem. Se reencontra com José e se reencontra com Faraó. Assim, chegando aquela família, não apenas para ser sustentada, mas uma família para trazer bênçãos, tanto materiais como espiritualmente falando. Os irmãos querem ressaltar alguma coisa? Finalzinho aí da letra A do primeiro ponto, pastor, quando o senhor disse sobre a necessidade de estar relembrando o pacto de Deus com o homem, eu fico imaginando que a nossa situação hoje, nós precisamos ter uma experiência viva com Deus, mas não é uma única vez. É como se aquela necessidade que a gente tem de buscar a Deus, ou seja, diariamente. Porque hoje Deus fala de uma maneira, amanhã Deus fala de outra maneira nas nossas vidas. Então, a meu ver, essa experiência com Deus, ela tem que ser diária, contínua. Eu tive uma experiência com Deus quando me converti, pronto, acabou, ficou ali. Não, eu não consigo ver dessa forma. E aqui quando se disse de José, que o faraó ficou conhecendo a Deus através de José, mas ele conheceu a experiência de José, não, ele em particular não teve uma experiência com Deus assim, dessa mesma forma. E é interessante mais uma colocação feita aqui, que quando Deus chamou Abraão, Deus falou, sê tu uma bênção, vocês vão abençoar as pessoas. É bom a gente lembrar isso, porque às vezes a gente pensa que abençoar as pessoas não cabe a nós. Não, não mesmo, nós não temos esse poder. Mas nós podemos mostrar às pessoas como alcançar essa bênção de Deus. Ou seja, com o nosso comportamento, com aquilo que nós podemos dar de instrução, digamos, de mostrar para as pessoas, testemunho de vida, como que tem que ser feito as coisas. Nesse sentido, e é exatamente isso que aconteceu aqui. Quando o Jacó veio orar, abençoar o faraó, ele tinha essa experiência, ele tinha essa autoridade de Deus para fazer isso. E muitas vezes a gente se esconde e não se acha no dever, na obrigação de fazer isso. Quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, logo no começo, ele falou, vocês são o quê? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Para quê? Para nada? Não. Ele mostrou, vocês são isso para fazer isso. Então nós somos bênçãos para transformarmos isso na vida de outras pessoas, para que outras pessoas vejam, no mês que Jesus falou, vocês devem fazer isso para que o mundo veja e glorifiquem a Deus. Então muitas vezes passa batido nas nossas vidas, quem sou eu? Estou fazendo o que aqui? Não, estou salvo, está tudo bem comigo, e só. E a minha experiência com Deus diante das outras pessoas, ela é contínua ou não? Eu continuo sempre indo para frente, ou estou parado, ou estou regredindo? Então é interessante a história toda aqui, ela tem sempre um crescimento, ela vai crescendo, 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 como foi dito, até chegar Jesus. Sim, Deus mandou, né? Deus mandou, e da mesma forma que Deus mandou Abraão, Isaac, Jacó, Ele manda a cada um de nós. Esse tempo aqui vai acabar, né? O tempo dos patriarcas, e nós encontramos aí na história dinâmica, quando Jesus vem a esse mundo, e nós somos esses discípulos, que somos enviados, né? Para ir, pregar o Evangelho, para ser testemunha em todos os lugares. É uma bênção, nós podemos fazer isso como nós
já dissemos, orando pelas pessoas e também testemunhando e anunciando, pregando esse evangelho. E a questão da oração, né, diante das situações, existem situações específicas, especiais, que a gente tem que dar uma parada mesmo, como nós falamos aqui, eles estavam saindo, né? Imagina tudo que se passava pela cabeça, eu vou chegar lá, o que vai acontecer, por mais que, não, eu sei que Deus prometeu, está acontecendo o que Deus mandou, mas como humano, o que vai acontecer? Chegar lá, esse farol vai matar toda a minha família. Então, é um momento específico, especial, e nós precisamos fazer isso. Mas uma experiência nova a cada dia. Mas também, como o Obed falou, a vida, ela é assim. Não há como a gente respirar sem Deus. Não há como a gente passar um segundo sem Deus. Às vezes a gente está sozinho numa casa, às vezes a gente está sozinho no carro, numa viagem, mas Deus está sempre presente, né? Não há como. E se Ele está presente, por que não aproveitar, né, dessa presença e em todo tempo estarmos orando, estarmos pedindo para Deus confirmar aquilo que nós fazemos, porque são tantas as coisas, né? Talvez a gente está fazendo bom, mas pode fazer melhor, tem um caminho, mas nós podemos andar por outro, ou às vezes nós estamos por um caminho errado, há tempo de voltar, precisamos voltar, e é Deus que indica esse novo caminho. Ponto 2, as bênçãos de Jacó. Vamos lá no capítulo 48. A intenção deste bloco é apresentar os últimos atos do patriarca, do Jacó. Transição do foco da história da redenção de um indivíduo para o povo. Ponto A, a primogenitura dada a José, 48, de 1 a 22. Então a gente percebe aqui uma história curiosa, né? Essa bênção que era dada, que passava, né, pela família, e como foi diferente aqui de Jacó. Primeiro, deveria ser dada ao seu primogênito, que era Rúben. Mas o texto, se a gente ler lá 1 Crônicas 5:1, contando a história, que ele perdeu esse direito devido à sua imoralidade, ao se deitar com a concubina de seu pai. Então Rúben perde esse direito. A primogenitura então foi transferida aos filhos de José. Os filhos de José que eram do Egito, com o egípcio. Efraim e Manassés foram contados como herdeiros de Jacó, e não de José, dando eles lugar às tribos de Israel e proeminência sobre os demais filhos de José. Ainda sobre esse mesmo tópico, a segunda partezinha aqui diz: a bênção de Jacó seguiu um rito, 48, de 8 a 14. Resumindo aqui, José traz os seus filhos e coloca diante de seu pai. O texto frisa que ele não estava enxergando, versículo 10, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem, enxergava um pouquinho, né? José deixou certinho lá, não é? Efraim, versículo 13, na sua mão direita, e à esquerda de Israel, Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel. Ou seja, era para Jacó colocar a mão, tem a mão esquerda e a mão direita, está um filho aqui, o filho aqui. E o que Jacó fez? Ele cruzou os braços, ele colocou a mão direita ao contrário do que deveria, segundo a tradição.
Então aqui, olha, vamos ler aqui. Efraim e Manassés. Seria essa a ordem. Quem nasceu primeiro? Se eu falar errado, vocês me ajudam aí, tá, gente? Porque é muita palavra aqui. Efraim e Manassés. Efraim nasceu primeiro e Manassés depois. Só que, ao invés de dar a benção, ao contrário? Falei que eu ia trocar. Ao invés de dar a bênção para Manassés, ele deu para Efraim. Correto? Jacó usou dos seus atributos pactuais, escolhendo o mais novo como o primogênito, colocando a sua mão direita sobre Efraim. Efraim e Manassés. Efraim é o mais novo, certo? E ele deu a bênção para o mais novo, quando deveria dar a bênção para o mais velho. Assim se cumpriu a promessa. Então nós sabemos que Deus assim permitiu que essas coisas acontecessem, e nós percebemos que a bênção de Deus foi sendo conduzida através da história. Ponto B, a bênção de Jacó aos seus filhos. No segundo momento, Jacó abençoou seus filhos. A bênção foi construída numa linguagem poética, possuindo um caráter profético e de implicações religiosas. Se você ler aqui, 49, então tem toda a parte, né, de cada um dos filhos. Nós não vamos ler tudo, mas aqui diz, por exemplo, no versículo 3, Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subistes à minha cama. Simeão e Levi. Então, ou seja, há uma linguagem poética anunciando a bênção sobre cada um dos filhos. A lição ressalta que o foco está dirigido a Judá. Então, aqui do versículo 8 até o 12, que embora a primogenitura pertencesse aos filhos de José, o papel aqui, digamos assim, o papel real pertenceria a Judá e a sua descendência. Correto? No versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Levará as suas vestes, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então, há uma descrição bem grande aqui, né? Nós não temos assim tempo para discorrer, mas a lição ela ressalta um ponto, que é essa questão de ele ser descrito como aquele que vai ser o líder, como aquele vai caber ajudar, né? Estar assim, sendo a autoridade, sendo esta voz de Deus, essa continuidade de Deus no trabalho. Até que venha Siló, no versículo 10. Então a lição diz, que alguns comentaristas juntos concordam que esse Siló se refere a Jesus, ao Messias, aquele que pertence o direito e o poder para governar. Então Judá, ele é como se esse precursor, ele vai ser o líder,
até o momento que mais à frente vem o Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas é uma curiosidade aqui, né, que nós percebemos, né, como a história ela é toda a história está centralizada nesse propósito de Deus que vai se cumprindo nas nossas vidas. Sabe que porque muitas vezes a gente não entende o que acontece com a gente, ou os problemas que nós enfrentamos, ou as coisas que acontecem no mundo, é porque às vezes a gente tem a história centralizada em nós, no que é melhor para mim. Então muda uma lei que não me favorece, eu sou contra, eu fico revoltado. Acontece alguma coisa que não está dentro do meu plano, eu já acho que está errado. Por que Deus está permitindo que isso acontecesse? Mas a história não está centralizada em nós, a história está centralizada no plano de salvação, no plano de Deus. E quando a gente pensa assim, irmãos, fica muito mais fácil viver, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, conforme o propósito de Deus, as coisas estão acontecendo. Como a gente já ouviu muitas vezes falar, né, sobre essa pandemia, como um momento de ira, um momento de freio do Senhor, um momento de Deus estar assim chamando a nossa atenção para o verdadeiro tesouro, para a verdadeira vida, e assim muitas coisas que acontecem no mundo e na nossa casa e na nossa história. Terminamos aqui. O senhor Venâncio gostaria de nos ajudar? Então, pastor, essas lições, elas têm trazido para mim, principalmente, e acho que para todos nós, grandes conhecimentos. Eu faltei algumas por motivo de várias viagens que eu tive que fazer, mas nessa lição de hoje, me chama a atenção o cuidado de Deus, desde que Ele chamou Abraão para fazer um povo, e aí Ele passou a cuidar desse povo. Abraão tropicou várias vezes, mas Deus nunca o abandonou, nunca abandonou o seu povo. E aqui, quando ele pega o povo dele, 70 pessoas, e leva para o Egito, 70 pessoas. Ele não precisava de ter, quer dizer, alguém lá do Egito podia cuidar dessas 70 pessoas. Mas ele levantou um homem dele, descendência de Abraão, e mandou para o Egito primeiro, na frente, para preparar a casa para receber as 70 pessoas. Olha que coisa linda isso, quer dizer, ele não deixa que o povo dele seja administrado por outra pessoa que não seja dele, não é verdade? Quer dizer, ele prepara então um homem que vá na frente para o Egito, esperar essas 70 pessoas. No Egito, onde ia se formar uma nação. E quando se forma uma nação, desses 70 homens, multiplica-se e passa a ser 600 mil homens. Dos 70 passa a ser 600 mil. E se contar com mulheres e outros, vai para 2 milhões de pessoas. Essas 2 milhões de pessoas precisavam de uma pessoa para conduzi-los. E Deus, então, leva Moisés lá para o deserto para prepará-lo também no deserto para conduzir esse povo. Então, Deus nunca abandonou o seu povo entregando ele para outros conduzirem. Não é verdade? Quer dizer, e a oração de Jesus diz: Pai, quero que o Senhor os guarde. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos dentro de uma nação, mas nós não somos dessa nação. E aí Deus então prepara os pastores como o Senhor e outros para nos conduzir, para nos orientar a sair dessa nação para outra nação. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que responsabilidade. E aí vem a vivência de cada dia, como o irmão Obed falou. Quer dizer, não é a nossa vivência com Deus, não é só quando nós aceitamos Jesus e fomos transformados, não.
A vivência é cada dia. Cada dia nós temos uma experiência nova com esse Deus. É só nós querermos, não é? E quando o senhor fala da pandemia e tal, claro, isso é uma provação que veio para a igreja, para ver aqueles que seriam fiéis, que permanecessem. A igreja fechou com muitos membros e voltou com poucos membros. Aonde estão os membros? Quer dizer, venceram essa provação? E aí o senhor disse que, desculpa só tomar um pouco mais do tempo, mas aí o senhor disse que as pessoas reclamam, não é, das coisas que acontecem. Mas a Bíblia não diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Não é importante descansar nessa palavra? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que obedecem a Deus. Então, só terminando, voltando lá no Egito um pouco, o Egito, ele nunca se conformou que José administrou o Egito por vários anos. Hoje, se for lá no Egito, eles não acreditam. Eles falam que isso é uma história, que é um folclore, que jamais alguém saiu lá um judeu foi administrar o Egito. Eles não acreditam nisso, entendeu? Mas existiu. Tanto é que muitas vezes o Egito tentou guerrear com Israel. E quase todas as vezes ele perdeu. Só uma vez ele venceu. E olha que coisa interessante. E eles comemoravam essa vitória que eles tiveram sobre Israel por alguns anos. Mas chegou num dia que eles estavam comemorando, um soldado egípcio virou um tanque, os senhores devem lembrar muito bem, virou o tanque para o palanque do primeiro-ministro Anwar el-Sadat e matou ele na comemoração que eles faziam contra Israel. Quer dizer, nunca mais eles puderam comemorar nada contra Israel, porque se eles fossem comemorar, eles estariam comemorando a morte do seu próprio ministro. Então, essas lições aqui, olha, é sublime, é maravilhosa, elas nos transportam para o cuidado de Deus a cada momento. É uma grande oportunidade que a gente tem, né, de estudar, de ler a palavra, de estar revendo essas histórias que nós conhecemos, mas todas as vezes que a gente senta e, mais uma vez, participa da aula, a gente vê detalhes, né, que a gente não tinha notado ou, às vezes, esquecido. Eu sempre falo, né, que as histórias bíblicas, elas são tão intensas, tão bonitas e são verdadeiras. É o que mais mexe conosco. A gente pode ver muita historinha por aí, mas não dá para saber, não dá para comprovar se aconteceu ou se não aconteceu. O mundo aí, cada um conta a história do jeito que quer, né? Já pensou daqui 30, 50, 100 anos, como vão contar a história do nosso país hoje? Então, esperamos nem saber, né? Porque a gente não sabe quem são esses historiadores. Mas a Bíblia não, a Bíblia pode passar o tempo que for, a sua história é verdadeira. Concluindo então, ponto 3, a morte de Jacó, 49, Gênesis 49, o sepultamento aqui. José expressa a sua morte com as seguintes palavras: eu me reúno ao meu povo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele acredita na vida após a morte, que ele está querendo dizer que ele vai poder desfrutar, né, desse reencontro com aqueles que partiram. Ele expressa a sua fé na vida após a morte. Aqui diz também que Jacó determinou que fosse sepultado no túmulo de sua família na terra de Canaã. Então, como a explicação aqui, um comentário de Calvino, não que fosse por superstição ou qualquer outro motivo, mas para frisar o símbolo da promessa de Deus, mostrar que a morada final é Canaã e não o Egito. Então ele seria assim enterrado. Como aconteceu com o próprio José, né? Ele pede para ser levado também para Canaã. O segundo tópico está relacionado às palavras finais de José, Gênesis 50, de 15 a 26, que é aquilo que nós lemos lá
na introdução, quando nós começamos a lição. José se dirigindo aos seus irmãos que temiam alguma retaliação por parte dele. Então lembra que até nós comentamos na semana passada, né? Até que ponto esses irmãos de José não estavam atemorizados com José, e até agora, né, eles ainda tinham um pouquinho de dúvida do que poderia acontecer. O pai morreu, será que agora ele não vai exercer aqui uma vingança contra nós? E José se emociona e diz que não faria nada. Gênesis 50, 20: vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Será que a gente pode pensar assim, irmãos, a respeito dos nossos inimigos, né? Quando alguém tenta mal contra nós, nós sabemos que até o mal que alguém intenta contra nós, ele se volta em bem, porque Deus é quem permitiu que todas as coisas acontecessem, segundo o propósito de Deus. Até quem enviou Jesus para a morte estava assim fazendo a vontade de Deus. Não há como você ter algum poder se levantando nesse mundo que não seja conforme a permissão, conforme os propósitos de Deus. Então nós podemos descansar adiante das situações, e acredito que é por isso que a gente deve orar pelos nossos inimigos, né, por aqueles que nos perseguem, porque eles também fazem parte da nossa história. Quando José deu ordens quanto à sua morte, ele também demonstrou aqui, né? Demonstrou a mesma esperança de seu pai, dizendo que ele deveria repousar na terra da promessa, enfatizando assim que o Egito não é o lar. Irmãos, aqui não é o nosso lar. A gente luta tanto para se dar bem aqui nessa vida, nesse mundo. Quantas pessoas comemoram, e não estou falando que não temos que comemorar as conquistas desse mundo, é muito bom ter um emprego, é muito bom ter vitórias, mas quantas vezes nós comemoramos as conquistas desse mundo como se esse mundo fosse tudo para nós? Porque o ímpio é assim, né? Para eles só existe esse mundo, então eles precisam deste mundo. Mas nós nos alegramos nesse mundo, mas não é tudo para nós, né? Pelo contrário, irmãos, é pouco. Se a gente colocar muito amor nesse mundo, nós estamos tomando um caminho perigoso. A Bíblia diz que aquele que tem amor às riquezas, aquele que ama muito esse mundo, acaba se afastando de Deus. Aí não tem tempo mais para ir para a igreja porque está trabalhando, não tem tempo mais para a família porque está trabalhando, está mais tendo tempo para conquistar as coisas e para viver num padrão de vida que o mundo diz que a gente tem que viver, não está em lugar nenhum. E aí assim a gente vai se afastando de Deus. Conclusão: os planos de Deus não podem ser frustrados, nem pela fome, nem pela escravidão. Por essa razão, a esperança de retorno a Canaã é tão enfatizado no bloco conclusivo do livro. Um lembrete para o povo da aliança: o Egito não é o fim. Então, a conclusão está bem relacionada com o que eu estava falando há pouco, né? O mundo como conhecemos não é o fim. Nossa esperança vai além. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Até lá viveremos como peregrinos, aguardando a nova Jerusalém, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor e representando o Senhor e o seu reino como elementos da preservação da sociedade. Bem resumido aqui nessa conclusão, toda a lição, tudo que nós estudamos. Que nós possamos depositar então, irmãos, mais e mais a nossa confiança em Deus, em meio às dificuldades, e buscando cumprir as promessas de Deus. As dificuldades não podem nos paralisar, nos impedir de seguir adiante.
Pelo contrário, elas muitas vezes nos fortalecem para que a gente dê prosseguimento assim às demais atividades da nossa vida. Deus é digno de toda adoração, mesmo quando Ele não é entendido por nós. E lembra que eu disse no início? Deus pode parecer oculto, mas Deus está presente. O Deus oculto nunca está ausente diante das situações que nós vivemos. Deus está presente. E que nós possamos dia a dia dedicar e buscar no Senhor, assim, o crescimento. Vamos fazer uma oração? Nós estamos encerrando mais essa revista. Se você quiser, guarde lá na sua casa para você estudá-la novamente. Se você quiser, eu tenho essa revista inteira em PDF, posso mandar para você no seu WhatsApp. Manda um pedido para mim, que eu respondo. E que a gente possa estudar sempre a Bíblia, né? A palavra de Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento. Nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Tua palavra. E vendo essas histórias, ó Deus, que parecem ser tão distantes de nós, vendo essas histórias nós percebemos que da mesma forma hoje o Senhor está agindo no meio de nós, no meio do Teu povo, na sociedade, nas questões que acontecem dia a dia, Deus. E que o Senhor assim nos fortalece para viver, ó Pai. Ó Deus, nos ajude nas dificuldades, nos problemas, nas tristezas que enfrentamos, ó Deus. E que em todo tempo nós possamos confiar no Senhor e principalmente que a nossa esperança, mais do que nesse mundo, esteja nas coisas eternas, esteja no reino dos céus, ó Deus. Porque a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas preocupações, estão relacionadas a essa vida, ó Pai. E que não são o mais importante, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor não nos desamparará nessa vida e que nós teremos maiores tesouros quando encontrarmos com o Senhor nos céus. Que o Senhor nos faça descansar, abençoando cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.